Era na época que tinha fragata defensora, onde tinha mais demanda, então é normal, você vai passando o serviço, né? A atividade vai pra tudo. Esse aí é pra você. Pega de presente. Cada um paga a etapa, né? Como se diz na Marinha. Então eu fui lá, entrei na fragata, aquela coisa. Pô, você não era acostumado com essa proporção de navio. Um navio que, pra mim, naquela época eu vi navios maiores, logicamente, depois, quando você vai trabalhando. Você tem o Doca multipropósito, você tem o navio Atlântico, são navios bem maiores, mas a fragata é um navio grande, um porte grande. Aí eu entrei, pô, perdidaço. Você vai entrando ali, eu disse, pô, se ele me soltar aqui, eu não sei mais voltar. Eu tenho que sair pedindo informação a todo mundo. Então... Não pega nem GPS lá dentro, né? Não pega, não tem jeito. Não botar GPS. Você ia ficar perdido lá, se deixasse. E aí fui olhando, ó, que engrenagem redutora, já tinha visto engrenagem redutora, mas daquele tamanho não tinha visto. Já deu aquela assustada, né? Não, a gente vai trabalhar com reparo de engrenagem redutora. Linha de eixo, eixo com diâmetro gigante. Eu disse, pô, reparo isso aqui? Reparo isso aqui. Mancal, alinhamento de turbina, com engrenagem redutora, motor e tal. Eu disse, caramba, outro universo completamente diferente. Nem sabia que isso existia de fato. Porque a gente sabia que existia Mancal. Sabe que livros, né? Você estuda, mas você não tem aquela concepção, ainda mais naquela dimensão. São bem maiores, engrenagem redutora de grande porte. Então, são atividades de manutenção que demandaram um foco e uma capacidade minha diferente do que era demandado na academia, né? Tinha que coordenar equipes, lá o trabalho que eu fazia de pesquisa era algo mais individual. Então acaba que você vai desenvolvendo... O mais coletivo que fazia era corrigir prova de aluno, né? Exatamente, exato. O coletivo é quando eu tinha que ministrar aula, que era a galera lá. Só que aí eu tô no comando, cara, era tranquilo. Eu tinha que ministrar aula, a galera tá lá, tinha que me escutar. Tô aqui na frente falando. Às vezes lá não era assim que acontecia. Não tinha muito intempéries assim na sala de aula, querendo ou não. É na faculdade, né? Se fosse ensino fundamental, era cara, mais se não quiser ver aula, ele mexe o pé, sabe? Pede pra sair. Mas se eu tô lá e o meu mecânico disser, não vou fazer não, aí complicou, pô. Aí, não, peraí, vem cá, vamos conversar, não é bem assim. Aí a gente tem que ajustar. Então, eu, nesse período, fiquei lá 2 anos, né? No Arsenal, mais ou menos. E aí eu tive que desenvolver várias competências, um período bacana, que eu não esperava, né? Se perguntassem ali pra mim, até no início da graduação. Como eu falei, eu sou um cara indeciso. Se perguntassem pra mim quando eu era adolescente, eu ia passar longe. Mas se perguntassem na graduação, eu tava fazendo engenharia mecânica, onde é que eu ia estar em 2021, por exemplo, 2022, com certeza eu não ia dizer que estaria trabalhando no Arsenal de Marinha, com manutenção de navios. Longe disso. Supervisor de reparo de fragata. longe. Deixa esse obstáculo. Eu disse, não quero não. Supervisor de reparo, não, deixa pra lá. Muita responsabilidade, cara, não dá não. Você aceita, Neilson, ser supervisor de reparo de fragata? E dizer, não! Era tipo isso. Mas aí eu acabei desenvolvendo bastante competências assim que eu julgo interessante, cara, que é... Eu acho importante você, quando é engenheiro, sim, você ter várias competências, né? Não só o cara que trabalha com projeto, não só o cara que trabalha com pesquisa, mas o cara que trabalha também com a parte mais física ali. Pô, fui trabalhar lá, a primeira vez que eu vi, de fato, uma bomba ali de maior porte aberta, com todos os itens ali, todas as peças, e montagem e tudo mais. Então você tem um conhecimento um pouco mais minucioso da parada, entendeu? Tinha um professor meu da faculdade que ele falava, pô, você não pode ser extremamente só focado em ciência, na pesquisa, porque tu vai acabar se tornando um filósofo. E se tu for também só aquele cara que quer fazer só quero fazer, pra mim não interessa a ciência por trás ou tudo por trás, só aquele cara que faz, tu vai virar artesão, então tu tem que ter aquele conjunto, né? As atividades. Eu sempre levei isso ali. Ele falou e eu lembro até hoje, porque é interessante você ter o conhecimento por trás, né? A ciência, mas também é interessante você saber como é que funciona o equipamento em si. E lá me ajudou bastante a ter esse conhecimento, a adquirir esse conhecimento mais prático da coisa. E quando você estava lá, por exemplo, assim, o que você lembra? Um reparo, alguma coisa que você lembra? Caraca,
Qual foi o maior desafio, assim? Tinha muita demanda, né? Tinha muita demanda. Infinita, provavelmente. Né? Demanda infinita. É aquele negócio, você acabou, você disse, agora vai, vou ter paz, vou ter aquele período que eu vou ficar fazendo meus trabalhos mais simples, na tranquilidade, e na hora que você termina de falar, diz, pô, navio acabou de atracar ali, ó, vai ter um serviço grandão. Aí isso é. Felizmente é a vida, faz parte do trabalho. Melhor trabalho do que sem. Mas lá, pô, tiveram várias atividades, vários serviços, mas eu acho que o maior, porque eu rodei muito, né? Lá a gente tinha uma demanda, eu comecei como supervisor de reparo de fragata, mas trabalhei também em navios maiores como Bahia, né? Navio doca multipropósito, e também, mas a maior parte, eu acho que eu fiquei foi como supervisor de reparo de corveta. Então teve 2 reparos bem grandes, mas eu acho que o que me deu mais trabalho foi um reparo que na Júlio de Noronha, corveta Júlio de Noronha, que a gente teve que fazer um alinhamento da turbina com a engrenagem redutora, e ele tinha muitas variáveis ali que você tinha que controlar, que digamos que não eram fáceis de fazer no período de tempo demandado. E aí esse foi complexo, não só no sentido técnico, você teve que ter algumas artimanhas para conseguir poupar mais tempo, né, para poder terminar o reparo no tempo, mas também no HH, né, na mão de obra. Demandou tanto essas artimanhas como de mão de obra. Foi bem chatinho. Mas no fim deu para terminar, deu para concluir. E além desse, teve também um reparo na linha de eixo da corveta Barroso, que lá a gente teve que trocar um elemento estrutural que nunca tinha sido trocado, né, dos navios, assim, é um reparo que normalmente não se faz, que é o pé de galinha, chamado pé de galinha. Ele é uma estrutura que sustenta o maior mancal do navio. Ele é uma estrutura que fica externa ao navio. O mancal que fica lá é um mancal de uma dimensão bem grande, ele é o que sustenta a maior parte do peso da linha de eixo. E aí a gente teve que fazer a troca desse elemento estrutural. E aí eram serviços, atividades que tinha que ter um controle muito minucioso, porque você tem que garantir o alinhamento do teu mancal. Só que a dimensão do elemento estrutural é muito grande. Não dá para mover com a mão. Não né? dá. Tá desalinhado, eu vou aqui botar a mão. Não dá. Na hora que você começa a se soldar, você já tem distorção. E não é só isso. O mínimo de distorção já afetava. Por exemplo, se você tentasse fazer de dia, você ia ter um problema muito grande. Porque o que acontece? Ele é fixado ao casco. E aí o casco, durante o dia, ele absorve muita energia. Então ele tem uma tendência a dilatar. Então você tem uma dilatação normal do casco. Aí você vai lá, tenta fazer de manhã. Pô, vamos alinhar aqui, daqui a pouco a gente taca solda. Quando você passa 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, você vai verificar, ele andou muito. Pô, não estava aqui. O alinhamento que você colocou, ele foi totalmente distorcido. Quem fez isso aqui? Quem fez isso? Os caras estão chutando aqui, velho, minha obra. Deteram o bico aqui desse negócio aqui, foi parar 2 metros de distância. Não é possível, cara. Mas não, é justamente porque quando você tem acesso à exposição ao sol, o casco, por convecção, aí eu me perdoe o pessoal que não é muito da área, mas basicamente o ar, vou tentar ser o mais didático possível, né? O ar, ele vai começar a esfriar o casco aos poucos. E aí, à medida que vai esfriando o casco, ele vai voltando à posição original. Então, você tem ali a volta à posição original. Se você tentar fazer o alinhamento de manhã, o que vai acontecer? Ele vai ser perdido todo durante a noite. Então, o que acontece? Qual é o horário que a gente tinha que fazer o serviço? À noite. À noite de madrugada. Então, era um serviço que demandava atividades durante a madrugada, à noite. Então, foi um período que eu troquei o dia pela noite, né? Basicamente, dormia um pouco pela manhã e aí fazia as atividades durante a noite e madrugada. Mas foi um serviço bacana. E como é que era? Você falou que, né, gerenciava muitos mecânicos e tal. Como é que foi para você gerenciar pessoas, né? Imagino que eu sei que você tinha uma equipe grande para gerenciar de mecânicos, técnicos e trabalhava com muita gente. Como é que você também, saindo da parte acadêmica, o máximo que gerenciava ali alunos, dizendo que a nota dele foi 2 ou 10, tendo que gerenciar pessoas, como tu falou.
pô, não quero, não vou fazer, não consigo fazer, não, enfim, como é que é para você? Como é que foi para você isso? Cara, foi um desafio bem grande, porque o que acontece? Lá no Arsenal você tem servidores militares, né? São agentes, eu era militar, me incluía. Outros militares também, que são subordinados a você, né? Você tem na sua equipe. E tem outros militares que são civis. E aí é um desafio até maior, porque você tem um outro tipo de tratamento, né? O estímulo, o jeito que você tenta levar a sua equipe militar, ela é diferente do jeito que você vai tratar, você vai tentar melhorar o rendimento da sua equipe civil, porque são culturas, apesar de estar inseridas no mesmo ambiente, são culturas completamente diferentes. Mas é aquele tipo de coisa. Quando eu cheguei lá, eu entendi a seguinte coisa. Eu sei que eu sou engenheiro, sou oficial, mas o cara está aqui há 40 anos, há 30 anos, há 20 anos. Então, mais do que isso, eu tenho que escutar a experiência dele e, escuto primeiro, questiono com base no que eu sei, mas aquela conversa mais um pouco vertical, né? Mais horizontal, não vertical. Então, você trata o cara como se o conhecimento que ele tem, né? E aí você tenta absorver dele o máximo de conhecimento possível, porque no meu caso, como eu falei, eu não tinha muito conhecimento dessa parte mais prática, e aí tentei absorver o máximo possível, e aí você consegue saber qual atividade o cara consegue desempenhar melhor e quais outras ele consegue desempenhar, outro mecânico vai conseguir desempenhar melhor. Mas no começo é bem complicado, porque não só a cultura, né, do ambiente militar, mas também da localidade. Como falei, eu sou do Nordeste, então, apesar de ser tudo Brasil, a cultura do Nordeste é diferente da do Sudeste. Então, além de ter esse tratamento do ambiente militar, né, que você tem que se adequar, eu também tive que me adequar um pouco ao jeito do tratamento, como o pessoal conversa. Você tem que ver como tal pessoa, ele se estimula, o que faz ele trabalhar melhor, né? Qual é o estímulo que ele tem para trabalhar ou render melhor.